Mas o Flamengo também maltratou demais a Libertadores. O Flamengo já chegou atrasado num jogo decisivo dentro do Maracanã. Vamos respeitar o Felipe Luiz e vamos respeitar essa camisa, porque o que o Flamengo fez hoje foi gigante. Para mim, o Veiga tinha que ter sido expulso. Fala, nação, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai ver ali o que falaram do Flamengo. Teve jornalista emocionado, falaram bastante ali do lance, da possível expulsão do Pulgar e também do Veiga. E a gente vai ver juntos por aqui. Mas antes disso, nação, se você não é inscrito no canal, eu te convido, na humildade, a se inscrever no canal, dar like nesse vídeo para poder fortalecer por aqui. Créditos aos canais SPN Brasil e TNT Sport. Bora pro vídeo. Parabéns, Flamengo! O primeiro clube brasileiro a ter 4 conquistas de Libertadores. Parabéns ao Palmeiras também, vice-campeão dessa Liberta. E eu já vou abrir esse programa direto ouvindo o Vitor Sérgio Rodrigues, que achou que essa competição não era pro Flamengo. Pelo visto, e é demais, Vitor Sérgio. Boa noite. Boa noite. Eu passei minha vida inteira achando que eu nunca veria o Flamengo na final da Libertadores. E coube o Flamengo ser o primeiro tetracampeão. É bem difícil de acreditar. Você foi muito maltratado, Wes, para essa competição? Mas o Flamengo também maltratou demais a Libertadores. O Flamengo já chegou atrasado num jogo decisivo dentro do Maracanã. O Flamengo já jogou uma Libertadores com... Eu não vou citar o nome dos jogadores porque isso vai ser muito deselegante, mas com reforços que eram incompatíveis com essa competição. O Flamengo já jogou essa competição com um técnico interino. O Flamengo já brigou muito com a Libertadores até o Flamengo entrar num viés de entender o que é a competição. E eu me lembro, a última vez que o Flamengo foi eliminado na fase de grupos, eu me lembro que em 2017, quando eu voltei à redação do então Esporte Interativo, estava a redação inteira me sacaneando, e eu dei um grito e falei assim: vocês são machão? Vamos ver quem aposta comigo $500 que até 2024 o Flamengo vai ter 3 títulos de Libertadores. Ninguém quis, eu baixei para 200, ninguém quis, baixei para 100 e um quis. E eu ganhei a aposta. E agora o Flamengo é tetracampeão em 2025, um ano depois da aposta que eu coloquei, com um título a mais. É difícil de acreditar. Se você volta em 2017 e fala isso, acho que ninguém acreditaria. Mas eu acho que o Flamengo entrou num círculo virtuoso que era possível imaginar que o Flamengo brigaria. Nem sempre ganharia, como não ganhou em 2021. Mas o Flamengo hoje é o clube brasileiro com mais títulos de Libertadores, algo que eu nunca imaginei na minha vida. Agora, indiscutivelmente, o time que é tetracampeão o brasileiro tetracampeão da América e que na quarta-feira deverá ser mais uma vez campeão brasileiro, repetindo a epopeia de novembro de 19, novembro de 81, em novembro de 22 e acrescente em novembro de 25, o Flamengo é tetra. O Palmeiras foi um bravo vice-campeão. A gente vai falar dos pormenores, mas eu vou também dizer, já que estamos nessas reminiscências, que é a primeira vez em 35 anos de ofício e 52 de estádios, que isso não significa nada, mas só para dizer, eu pressenti o gol. Quando a bola vai para escanteio, com o que eu aprendi no catecismo, eu falei, fudeu. Eu quase não vi o escanteio, porque eu tinha certeza absoluta que o Flamengo ia fazer um gol de cabeça. E fez o gol de cabeça com um cara discutido, que o Ricardinho espinafrava, que onde já se vê se botar esse cara, onde já se viu tratar esse cara. Eu só queria dizer uma coisa, se é um cara que é bicampeão da Champions e bicampeão da América, o cara fez o gol do título do Santos em 2011 contra o Peral, foi o gol dele. E agora ele acaba de fazer o gol, não sendo titular do Flamengo e sendo de novo titular, como ele foi na melhor partida do Flamengo no século, para mim, que foi contra o Chelsea, nesse mesmo temporada de 2025. E para todos os da Fla Press, da Fla TT, dos influenciadores e dos influenciados e dos ex-jornalistas que hoje são influenciadores ou influenciados, vamos respeitar o Felipe Luiz
e vamos respeitar essa camisa, porque o que o Flamengo fez hoje foi gigante. Pena, em termos de futebol, é que teve duas finalizações no gol. O gol do Danilo e no finalzinho o Cebolinha, que entrou de novo bem, e a defesa do Carlos Miguel. O Palmeiras não acertou uma bola no gol. É muito pouco, mas também tem a ver com a tensão do jogo, e o título ficou nos melhores pés, os pés tetracampeões da América, em novembro de 25, não que eu queira, aliás, eu adoro essa música, é de um grande santista, mas agora essa música é definitivamente do Flamengo em qualquer novembro, em qualquer mês dessa Copa que começou lá em 60 e agora está nos pés do Flamengo merecidamente. A gente tem que se acostumar com isso, porque esses dois clubes, independente da final, trabalharam muito bem nos últimos anos para estar onde estão hoje, né? E eu acho que por mais que um lado seja perdedor e seja um ano com altos e baixos, tem trabalho. O Flamengo, todo mundo falava que no dia que o Flamengo parasse de se sabotar, parasse de jogar contra ele mesmo, se ele se organizasse com a potência que é, com a massa que o Flamengo tem por trás do clube, era isso. E em pouco tempo, a questão da organização de um clube no Brasil é a amostra do que o Vitor Sérgio falou. Em pouco tempo você consegue ser tetracampeão. Assim, é um espaço muito curto. Ninguém conseguiu fazer isso. Ninguém conseguiu. Mas isso é trabalho. E isso escancara os que não trabalham. Porque tem potências no Brasil que hoje você olha e fala, eu não consigo imaginar o meu time chegando aí. Entendeu? Então a gente tem que valorizar o trabalho, tem que valorizar o profissionalismo. E aí a gente pode falar do Felipe, que a minha maior felicidade pelo título do Flamengo, estando isentão, né, nessa situação, é pelo Felipe, porque é um cara que a gente tem um breve contato, assim, eu sei o quanto ele trabalha, o quanto ele se dedica e o quanto ele tá amando ser treinador. E talvez a presença do Felipe dê ao Flamengo algo que não teve, mesmo organizado, que foi estabilidade. Sim. Né? E o Flamengo ganhava, inclusive, Libertadores e demitiu o treinador. Quando ontem o Abel disse... Eu acho que o Flamengo me conhece mais porque eu estou aqui há 5 anos. Muita gente entendeu como uma espécie de uma alfinetada. Eu não entendi assim. Eu entendi ele falando que, de fato, o Felipe Luiz está ali há 1 ano. Por quê? Porque no período que o Abel está aqui, né, de outubro de 20 até aqui... elogiou isso para a Leila, né? Falou, legal que vocês têm exatamente, o BAP elogiou. No período que está aqui, vamos ver se eu lembro de cabeça, o Flamengo teve a demissão do Domi, Rogério... depois do Rogério, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Dorival, Vitor Pereira, Tite... Não, Vitor Pereira, Sampaoli, Tite, Felipe Luiz. No tempo que o Abel está aqui, o Flamengo teve 8 treinadores. E ganhando, né? Conseguiu ganhar no meio disso tudo. Foi campeão brasileiro com o Rogério, ganhou Libertadores e Copa do Brasil com o Dorival. Então, assim, talvez o Felipe, se fosse a peça que faltava para dar estabilidade que o Palmeiras Victor, tem. Eu não sei se você esteve comigo em alguns programas que eu falei isso, no momento que, assim, no meio da temporada. Eu sempre falava que eu achava esse Flamengo mais consistente para um trabalho de médio e longo prazo do que o próprio de 2019. Eu achava que tinha algo muito mais, vamos dizer assim, sistêmico nesse Flamengo acontecendo. Muito em termos mais cultivado, talvez. Isso, assim, você indo para onde você quer ir, não dependendo de uma comissão técnica para escolher uma maneira de jogar. Eu acho que até pela diretoria, que teve seus erros também, mas eu acho que é uma direção que ela deu um passinho a mais também na questão profissional. O que eu escuto que os processos no Flamengo hoje funcionam melhor. E eles não podem funcionar só porque o Felipe Luiz está ali. Essa é a minha grande crítica, foi a minha grande crítica ao Flamengo nos últimos anos. O Flamengo ele tem que criar um negócio tão grande que o que vier depois do Felipe, se tiver qualidade, ele vai se adequar e vai manter o Flamengo muito forte por muito tempo. Eu acho que esse tipo de final, que dessa vez foi pro Flamengo, da outra foi pro Palmeiras, esse tipo de confronto vai acontecer muito. Mas muito pelos méritos dos clubes. Aí você pode falar que tem um erro aqui, outro ali e tal. Normal, né? Mas assim, esse Flamengo, eu não sei qual que vai ser a situação do Felipe e tal, mas esse Flamengo, no caminho que ele tá indo, eu acho que é um clube que ele, mais do que um time forte, o Flamengo sempre precisou ser um clube forte. E eu acho que ele está nesse caminho. Independente, mesmo se não ganhasse nenhum título esse ano. Eu concordo com os nossos analistas de arbitragem. Acho que com a maioria das pessoas, até gente que eventualmente torça para o Flamengo, é capaz de entender que isso aí,
é cartão vermelho. Sim, a jogada já estava parada, Né? inclusive. Isso, então eu entendo que o jogador do Flamengo deveria ter sido expulso. Agora, já existe uma conversa dizendo, mas então se isso tivesse acontecido, o jogo teria outro caminho. Gente, o Flamengo teve quase 70% de posse. O Flamengo controlou o jogo do início ao final. O Palmeiras, com a sua forma de atuar, que é uma escolha, entendeu e apresentou para o mundo que estava assistindo o jogo uma verdade. O Flamengo é o time dominante em campo. Nós tentaremos marcação e transição. Nós tentaremos diversas vezes uma bola de uma área ao campo de ataque. Então, assim, não existe nenhuma garantia de que o Flamengo, se ficasse com um jogador a menos, seria um time de menos controle, menos dominante, seria um time diferente, evidentemente. Mas dizer que o resultado teria sido outro são situações distintas. Agora, a minha impressão é que o árbitro permitiu que o Pulgar continuasse em campo depois desse lance aí que nós estamos vendo de novo. Isso é uma solada na canela. Sim, mas assim, eu acho que ele estabeleceu um padrão quando ele também não expulsa o Veiga. Para mim, o Veiga tinha que ter sido expulso. E a arbitragem dele foi bastante boa, exceto esse lance aí, com a importância que isso tem, a repercussão e tal. Principalmente porque ele falou pouco ontem, né? O árbitro que é conhecido, nossa senhora, como resenha. Galera, o Pulgar realmente era para ter sido expulso, né? Mas o Veiga também era para ter sido, né? E o lance do Veiga foi bem antes, que poderia mudar muita coisa, né? Possivelmente o Pulgar nem ia ter esse lance do Pulgar, né? Mas é o se, né? A gente não sabe. Mas tirando isso, o Flamengo foi muito superior ao Palmeiras, né? Os próprios palmeirenses sabem disso, a mídia toda tá falando sobre isso, né? Então não tem desculpa nenhuma. O Abel não pode se escorar em nada. Enfim, sobre o tetra do Flamengo, cara, falando isso tempos atrás, era praticamente impossível a gente pensar e imaginar que o Flamengo chegaria a ser o maior campeão da Libertadores. Era muito difícil. O Flamengo lutava contra rebaixamento no Brasileiro. O Flamengo acumulava fracassos na Libertadores, saindo na fase de grupos, né, em oitavas de finais, e pagando vexames do Maracanã, né? O Cabanas e vários outros jogadores fizeram a festa em cima do Flamengo nesse período tão ruim do Flamengo, né? Mas é aquilo, né, galera? Tudo que planta é colhido na frente, e a gente está colhendo demais. Por mais que várias pessoas da mídia queiram colocar o Flamengo lá embaixo, queiram diminuir as conquistas do Flamengo, mas só a gente sabe o quanto a gente passou para chegar nesse período que a gente está hoje em dia, né? Então, é tudo mérito de trabalho bem feito. E, cara, tem que colocar ali uma estátua do Bandeira de Melo na frente do Maracanã. Então é isso, nação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho e dar like nesse vídeo para poder fortalecer por aqui. Tamo junto, nação. Valeu!